Zara cresceu cercada por luxo e poder. Filha do magnata Abdallah Fares, dono de um império no setor de transportes que controlava estradas, navios e até companhias aéreas, ela aprendeu cedo que negócios de família não significavam união, mas sim guerra silenciosa. O patriarca, já com a saúde debilitada, era visto como uma lenda viva. Entretanto, rumores de sua interdição começavam a circular nos corredores de mármore da mansão principal. O diagnóstico médico apontava perda de lucidez, mas Zara suspeitava que a doença estivesse sendo forjada para afastá-lo do poder. Os cavalos árabes do aras da família eram o refúgio de Zara. Entre eles, o garanhão negro Achar, símbolo de liberdade, força e lealdade. Montar Achar era seu escape de um mundo onde cada olhar escondia uma traição. A sucessão da holding Fares Transportes estava em jogo. 3 herdeiros disputavam. Zara, a mais sensata, que queria modernizar a empresa sem destruir o legado. Samir, o irmão mais velho, impulsivo, que sonhava em transformar tudo em poder político. Leila, a irmã caçula, carismática, mas envolvida em luxos e escândalos. Quando documentos revelando uma fraude milionária na exportação de cargas vieram à tona, todos apontaram os dedos uns para os outros. Zara descobriu que havia falsificação de assinaturas em contratos estratégicos, inclusive da própria assinatura de Abdallah. Isso poderia destruir a reputação da família. Na noite de uma reunião de conselho, o ambiente explodiu. Trocas de acusações viraram gritos. Samir acusou Zara de manipular documentos. Leila revelou segredos de traições conjugais. E, em um rompante de fúria, Samir chegou a agredir fisicamente um dos diretores, manchando de sangue o salão espelhado. Zara ficou diante de uma decisão difícil. Denunciar o irmão, rompendo para sempre os laços familiares. Ou acobertar tudo para preservar o império construído por seu pai. A divisão de bens começou a ser discutida, como se Abdallah já estivesse morto, mesmo respirando em sua cama. E, em meio ao caos, Zara descobriu um segredo. Havia um testamento oculto, guardado na cela de Achar, onde Abdallah declarava que apenas um herdeiro digno, aquele que mantivesse a honra e a verdade, poderia comandar. O futuro da holding, da família e até dos cavalos estava em suas mãos. Mas cada escolha poderia significar a ruína ou a redenção de Zara. O que parecia apenas uma disputa de herança se transformava em uma guerra psicológica. Zara, apesar de ser a mais preparada para assumir a holding, sabia que sua posição estava sob constante ameaça. A cada passo que dava, alguém tentava minar sua credibilidade. O jogo da fraude. Uma auditoria revelou desvios de bilhões em contratos de transporte marítimo. As assinaturas eram perfeitas, mas falsificadas. O nome de Zara surgia em um deles, como se fosse cúmplice. Samir aproveitou para acusá-la publicamente diante dos conselheiros. Você sempre quis o império para si. Não me surpreende que esteja afundando o legado do nosso pai para se colocar como salvadora. Zara sentiu o golpe. A acusação não apenas feria sua reputação, mas também a afastava da confiança dos acionistas. A situação atingiu o ápice quando Leila, influenciada pelo amante, um advogado ambicioso que sonhava em arrancar parte da holding, exigiu a divisão imediata dos bens, como se Abdallah já não fosse mais parte da família. Zara se opôs, gritando: Nosso pai ainda está vivo. Vocês o matam em vida para satisfazer a própria ganância. A sala explodiu em ofensas. A cada palavra, a família se fragmentava. O que antes eram laços de sangue, agora eram correntes de ferro que sufocavam. A sombra da interdição. Poucos dias depois, Samir apresentou na justiça um pedido de interdição de Abdallah, alegando incapacidade total. Trouxe médicos comprados, laudos manipulados e testemunhas que juravam pela fragilidade do velho patriarca. Mas Zara, investigando discretamente, encontrou indícios de que o suposto médico-chefe tinha vínculos diretos com empresas rivais do setor de transportes. A trama era maior do que imaginava. Foi no Aras que Zara encontrou forças. Enquanto escovava o garanhão Achar, percebeu um compartimento secreto na cela de couro antigo. Ali estava o testamento oculto de Abdallah, escrito à mão, com datas que comprovavam a autenticidade.
No documento, seu pai declarava que a holding só deveria ser entregue a quem não se deixasse corromper pelo poder e mencionava o nome dela. Mas havia um detalhe: o testamento só teria validade se fosse confirmado pelo próprio Abdallah em juízo. E Samir planejava acelerar o processo de interdição antes disso. Na véspera da audiência, Ara foi surpreendida. Seu carro sofreu um atentado misterioso, os freios cortados. Ashar foi encontrado ferido, como um aviso cruel. E documentos falsos circulavam, dando conta de que Zara teria vendido informações sigilosas a concorrentes. Cansada de se defender, ela sabia que chegará a hora da decisão difícil. Se levasse o testamento à justiça, destruiria de vez os irmãos, um rompimento sem volta. Se recuasse, entregaria o império à corrupção e à traição. No tribunal, diante de juízes, advogados e acionistas, Zara entrou com o testamento nas mãos. Mas antes de falar, seu pai, Abdallah, surpreendentemente apareceu em cadeira de rodas, com olhar firme e voz fraca, mas clara. Ainda não estou morto. E não vou permitir que matem minha família pelo poder. O silêncio caiu na sala. O patriarca denunciou a fraude da interdição e confirmou o testamento. Samir foi desmascarado por envolvimento direto com empresas rivais e por ordenar a falsificação de documentos. Leila, em choque, percebeu que havia sido usada pelo amante, que fugiu com parte de sua fortuna. Zara, agora oficialmente à frente da holding, não sentiu vitória. Sentiu um peso enorme, liderar um império manchado de sangue, agressões e traições. Enquanto todos saíam, ela caminhou até Ashar no Aras. Olhou para o horizonte e murmurou: "O poder é uma cela dourada. Mas eu vou libertar este império, nem que seja a última coisa que eu faça." A vitória de Zara no tribunal foi manchete em todos os jornais do país. Herdeira Zara Fares assume o império dos transportes. Mas o que parecia triunfo se tornou tormento. Acionistas desconfiavam de sua juventude e a pressão do mercado era sufocante. Alguns executivos veteranos conspiravam nas sombras, alegando que ela não tinha a mão de ferro necessária. Samir, humilhado, jurou vingança. Fora expulso da holding, mas ainda controlava parte dos bens pessoais da família e tinha contatos perigosos. Leila, arrasada pela fuga do amante, tentou se reconciliar com Zara. "Eu não sabia que estava sendo usada, por favor, me deixe voltar para a família." Mas Zara não confiava. A ferida do rompimento era profunda. A cada gesto de Leila, ela se perguntava: seria arrependimento ou mais uma máscara? No Aras, Ashar se recuperava da ferida provocada no atentado. Para Zara, cuidar dele era como cuidar do império, uma batalha de resistência e cicatrizes. Em uma cena marcante, Zara leva Ashar para um leilão beneficente, usando o cavalo como símbolo de renovação da família. Mas no meio do evento, o animal se assusta violentamente: alguém havia colocado um prego afiado dentro da cela. O recado era claro: a guerra não havia acabado.